Novela Trianon, Viajante das Estrelas, capítulo 4. Desta vez Trianon irá me acompanhar nesta aventura e eu te narrarei todos os acontecimentos que se passaram na terra dos cangurus, a Austrália. Nesta experiência nos apresentamos como um casal tradicional australiano, eu dentro da média de idade das mulheres australianas em idade produtiva. Com idade estimada entre 35 e 40 anos, vivíamos em uma casa com 3 quartos e não tínhamos filhos. O que desejávamos imprimir na mente das pessoas que, sendo apenas mais um casal australiano, poderíamos gozar da confiança delas. O que diferencia o continente australiano, composto por mais países além deste, é o fato da diversidade de animais existentes somente aqui. Há tantas espécies de animais exóticos na Austrália, que em nenhum outro lugar de Gaia há comparativo. Em algumas situações é como se pudesse ver a evolução do reino animal terrestre e a manipulação genética acontecendo nitidamente no desenvolvimento da fauna local. Mas, o que na verdade a humanidade não sabe é que verdadeiramente muitas destas espécies foram bastante conhecidas outrora no planeta, antes do afundamento da Lemúria e da Atlântida. Devido à localização, estas terras não foram praticamente atingidas pelos dois grandes eventos. Pôde-se preservar exemplares da fauna e também da flora daqueles tempos. Os habitantes originais deste continente são remanescentes da primeira leva de humanos, mais evoluídos a migrarem da África para este local. No início, quando havia apenas um grande continente, que a ciência da Terra denomina Pangeia, a África, a Ásia e a Oceania estavam interligadas. Com o afastamento das superfícies terrestres umas das outras, a Austrália ficou distante demais dos outros continentes para que pudesse ser explorada sem as tecnologias atuais. Assim, foi possível preservar a natureza neste local, mais próxima do que era originalmente. Por isto espécies que dão a impressão de serem saídas de laboratórios de pesquisa avançada. É preciso que vocês humanos compreendam que nada foi feito como vos foi passado, ou pelo menos, não exatamente como descrito. Todo planeta que é criado, com a autorização da fonte, segue um projeto que leva em consideração as características planetárias, para a criação de tudo que habitará tal orbe. Existem os arquitetos, os geneticistas e muito mais seres galácticos que participam da criação de tudo que compõe um planeta. Às vezes criações precisam ser eliminadas por não terem dado os resultados esperados e novos seres são criados de forma a poder encontrar os seres mais adaptáveis ao ambiente. É necessário que se entenda que não há uma criação pronta, que em 6 dias foi feita, juntamente com toda a estrutura onde estas vivem, e no 7º dia o demiurgo da criação descansou. Falar através de metáforas ou parábolas como vocês aprenderam a dizer, é uma forma de instigar a mente humana a pensar e transformar em algo tangível as ideias passadas. A metáfora de 7 dias pode muito bem ser traduzida como milhões ou bilhões de anos no tempo tridimensional, mas que na concepção de tempo de dimensões mais elevadas é sempre o presente, o aqui e agora.
Construí toda esta narrativa para que você finalmente entenda que remanescentes de animais antiquíssimos se apresentam no continente da Oceania e que muito mais estão preservados em locais secretos, com civilizações que vivem no interior da Terra à espera de se apresentarem a vocês humanos. Eu posso afirmar a vocês que nós viemos nestas missões individuais e coletivas, preparar o terreno para as grandes mudanças pelas quais Gaia fatalmente passará. Assim o nosso trabalho é levantar o maior número de dados possíveis, para que os comandantes das frotas galácticas tracem os caminhos pelos quais a libertação da Terra se dará. Muita coisa estranha aos conceitos humanos será apresentada e muitas mais ainda se apresentarão, mas à medida que as mentes terrenas forem se abrindo às verdades universais, mais facilmente será compreender todas estas nuances. Os aborígenes, voltando à nossa história, foram povos evoluídos e de muita sabedoria, mas tendo sido deixados na superfície do planeta depois dos grandes afundamentos, com o passar do tempo foram esquecendo e perdendo a sua identidade, sendo tratados hoje como sinônimo de falta de cultura e educação. Os verdadeiros povos deste continente são eles e ainda hoje mesmo com o trabalho sincero de muitos trabalhadores da luz vivendo na Terra, ainda vivem como se fossem um favor para a elite deste continente. Neste capítulo você descobrirá muito do que foi feito no desenvolvimento dos seus animais e de vocês mesmos humanos, pelos que os dominaram e seus asseclas. Originalmente não havia matança entre os animais para sobreviver, todos viviam em harmonia e todos eram herbívoros. Eu sei que é difícil de acreditar vendo os grandes predadores hoje, entretanto, isto demonstra a capacidade de modificação que a tecnologia é capaz de fazer no DNA, na aparência e no comportamento de toda e qualquer coisa que foi modificada, incluindo a raça humana. Consumir alimentos de origem animal, principalmente a carne, traz a você um pouco da ferocidade dos carnívoros modificados, pois a energia de um ser, seja ele vivo ou inanimado, interpenetra a sua própria energia, causando modificações no seu próprio comportamento. Não se engane acreditando que estas coisas não são possíveis, porque são. Este tempo deste relato é o de comemoração por uma consternação mundial frente a um acontecimento considerado hediondo, em que edifícios considerados o símbolo do poder, ruíram e alguns que estavam dentro, deixaram a vida. Demonstram claramente como é possível direcionar a mente das pessoas na direção daquilo que se deseja impregnar no inconsciente. Os mesmos poderosos que se sentiram ultrajados com o fato em questão, são os mesmos que o arquitetaram e utilizaram de tecnologias que as pessoas comuns ainda não compreendem. Você já se perguntou por quê? Ou ainda acredita que a ovelhinha replicada outrora era algo de criação inocente? A mesma manipulação genética que criou tal criatura, foi um dos motivos pelos quais fez ruir a Lemúria e a Atlântida, mais motivos ainda levaram aos seus afundamentos. E se não estivéssemos aqui mapeando o terreno para as forças da luz, provavelmente o mesmo acontecesse novamente. Para vocês astrologicamente e mitologicamente, Vênus é a representação do amor, e é exatamente por isto que eu estou narrando este fato, sendo uma venusiana que sabe bem como foi a transição da minha raça a patamares superiores de vibrações. Como irmãos mais velhos de vocês terráqueos, sinto-me na obrigação de falar-lhes diretamente sem rodeios,
para que mais uma vez não caiam na ilusão do processo fácil de elevação espiritual, que desta perspectiva aprimora ainda mais os desejos pessoais em detrimento do outro. Este episódio desta novela vai descortinar muitas indagações que povoam as suas mentes em relação a muita coisa que vos foi oferecida de forma arbitrária e consensual sobre o que realmente é o papel de cada ser dentro do universo e como este papel pode ser melhor desempenhado. O fato de apenas no século XVIII, no tempo de vocês, este continente ter sido descoberto oficialmente, propiciou-lhe a condição de se desenvolver imaculado até aquele momento e poder oferecer experiências totalmente diferentes das conhecidas na superfície planetária até o momento. Quando tudo vier à tona, você e quem estiver aberto de mente e coração compreenderá que nada foi ou está perdido e que todas as coisas têm um porquê, que leva a intenções nobríssimas, que no momento certo, florescerão. O companheiro Trianon observava minuciosamente a composição de cada coisa naquele local, a composição do solo, a formação genética das diferentes espécies existentes e o comportamento delas. Eu, por minha vez, observava o comportamento das pessoas e como elas interagiam com o ambiente. Assim levantamos duas frentes de observação para colhermos mais dados sobre o ambiente e desta forma podermos traçar a melhor forma de abordagem. A terra vermelha e de agricultura impraticável para os padrões da maioria dos países de Gaia foi o que marcou as observações de Trianon. Isto leva a mente a entender a semelhança entre este solo e o solo do planeta vizinho Marte. Em Marte a poeira é transportada constantemente na atmosfera e assim também o é no continente da Oceania, onde se encontra a Austrália. Os povos australianos originais têm em parte descendência dos povos de Marte, na Terra. Vários outros irmãos galácticos influenciaram na formação dos seres humanos e os marcianos também fizeram parte deste contexto. Em verdade, a região da Oceania é um dos berços da influência marciana na formação do planeta Terra. Antes da ascensão para dimensões de vibrações mais elevadas, alguns indivíduos daquele orbe não obtiveram o nível energético mínimo para acompanhar a ascensão e foram transmigrados para a Terra, assim poderiam terminar as suas evoluções neste planeta, entretanto acabaram ficando presos também na grade magnética que envolveu a Terra por tantos anos de tempo. Isto fez com que aos poucos muito da cultura remanescente esta civilização fosse perdida e aos poucos, estes seres fossem se incorporando aos padrões vigentes na Terra. Não é à toa que em seus filmes na maioria das vezes são os marcianos que entram em contato com os humanos. A questão é que a civilização marciana evoluiu muito proximamente a vocês. A fauna foi um outro espetáculo de beleza e criação do universal, através das suas emanações individualizadas por todo o cosmos. É gratificante encontrarmos animais que estão nos estágios entre aves e mamíferos, que só existem em Gaia nesta região. A classificação filogenética, como dizem seus biólogos, aqui é perceptível, é como um grande laboratório visível na terceira dimensão. Grandes e pequenos animais com bolsas para o término da maturação dos filhotes, depois do nascimento, são encontrados neste continente, e isto faz com que mais uma característica de diferencial seja manifestada na Austrália. Os grandes répteis,
representados principalmente pelos grandes crocodilos, são a visão viva da manipulação genética exercida sobre os animais neste planeta, a fim de desenvolver o medo e tornar os seres humanos mais controláveis. Animais ferozes e de grande porte impuseram ou dificultaram o trânsito entre as pessoas, tanto pela terra, quanto pela água, atrasando em muito contato com outros povos, que era fundamental para a troca de experiências e a evolução humana. Enquanto o meu irmão galáctico arquivava todos estes dados, para se saber como proceder com estas espécies modificadas quando ocorresse o evento terreno de ascensão e estas espécies precisassem voltar aos patamares genéticos originais ou em alguns casos serem extintas, eu me esforcei anotando tudo o que era possível em relação aos habitantes humanos nesta região. Este país é considerado um dos melhores lugares para se viver no mundo, pois o seu povo preza o respeito mútuo e a consideração, embora muito alegres e falantes, são muito reservados e têm um humor às vezes difícil de entender. A cultura original local mesclada com a cultura dos povos que os dominaram outrora é perceptível. É importante frisar a você que assiste esta novela, que muito desta cultura trazida pelos conquistadores foi e é milimetricamente orquestrada no interesse das elites que governam a Terra há milênios. Não se espante, por trás da aparente naturalidade das coisas, há muito movimento de manipulação das massas na direção de interesses de controle. Por estar distante e isolada, esta região pôde ser manipulada por muito tempo, mesmo nos tempos pós-grandes descobertas e revolução industrial. Abaixo da areia vasta dos seus desertos encontram-se resquícios de testes e experimentos realizados com a intenção de se desenvolver tecnologias de dominação e controle populacional. Não se engane, há muito mais sob a areia do deserto australiano que a humanidade imagina. Nada passou incólume aos olhos dos observadores galácticos, tudo sempre foi muito bem monitorado, assim como estamos fazendo nesta missão. De outra forma a humanidade já se teria consumido e o planeta seria todo como o deserto australiano e outras regiões áridas do globo. Não há como se ter informações fidedignas sobre alguma coisa, se não houver monitoramento constante sobre o que de fato acontece na superfície real dos acontecimentos. Hoje parece improvável todas estas informações, mas, ao longo do tempo, quando tudo for revelado e esclarecido, muito mais será desvelado e coisas e fatos inimagináveis virão à tona para serem modificados e transformados em mecanismos de crescimento e evolução. Cada passo desta história é o resumo de muita coisa que está abaixo da superfície daquilo que é demonstrado pelos meios de comunicação. Muita coisa é adaptada neste relato para sua compreensão linear, mas a base dos fatos que aqui se apresentam são as bases da verdade. Você, caro ouvinte, pode estar se perguntando como ao mesmo tempo que eu falo de um continente intocado e com a natureza sendo preservada pode haver manipulação. As duas coisas aconteceram simultaneamente. Realmente as coisas foram deixadas mais próximas do que eram originalmente quando da criação e desenvolvimento das espécies locais. Entretanto, ao mesmo tempo, aqueles que sempre buscaram estar no poder, puderam agir despreocupadamente, criando e testando experiências bizarras sem que houvesse indagação de ninguém. Os grandes navegadores, assim como os grandes cientistas, escritores,
compositores e muito mais, foram inspirados divinamente, pelo menos a maioria, e embora muitos tenham se perdido e cedido às tentações de riqueza e poder, não fosse pela inspiração seguida por eles, o mundo não se teria desenvolvido e seria ainda mais fácil manipular a humanidade. A Terra, ou melhor os seus habitantes, já deveriam estar muito mais evoluídos em aspectos amplos e gozando de muito mais alegria e qualidade de vida que hoje têm oportunidade de usufruir. O controle das massas sempre foi fundamental para manter a dominação em qualquer lugar do universo, por aqueles que vibram neste patamar. Então, quanto menos gente, menos informações e menos tecnologias, mais fácil é de se conduzir todo o processo. O que precisa ficar claro é que sempre houve seres de luz observando e também em meio a vocês. A experiência de se desenvolver no livre-arbítrio permitida pela criação foi importante e com certeza já era esperada situações novas e desconhecidas que impactariam este processo. Eu observava as pessoas e via os seus campos energéticos com cores tão variadas que demonstravam a diversidade de seres que formaram a raça humana e que influenciaram diretamente na composição da energia, dos pensamentos e ações desta raça. Eram tantas cores e pensamentos sem sentido, que embora Tremon já houvesse me avisado, não podia eu significar o peso disto, antes de não apenas observar as pessoas à distância, mas também descer à superfície e interagir com elas. Foi um trabalho árduo, mas de puro amor incondicional, pois era perceptível a influência das vibrações das pessoas sobre o meu corpo e também sobre Tremon. A diferença é que esta era a quarta vez que ele descia ao solo de Gaia para experimentar como é a terceira dimensão e eu ainda era uma principiante. Com este fato comecei a admitir a possibilidade de ter que suspender por algum tempo esta missão, entretanto seguindo as orientações do meu companheiro de jornada terrena, passamos a ir com frequência às nossas respectivas naves para liberar as densas energias que ficavam impregnadas em nós. Como eu precisava colher informações sobre a vida e o comportamento das pessoas, precisava vez por outra frequentar ambientes sociais na capital Sydney, pois viajamos para a cidade para perceber como era observar a maior cidade do continente. Muita badalação, como vocês dizem, muita utilização de bebidas alcoólicas, cigarros e muito do que sempre foi oferecido à humanidade como forma de diminuir-lhe o campo energético. As pessoas não sabem e os desavisados vão embarcando na onda de fazer o que todos fazem para serem aceitos socialmente, não sabendo que estão formando uma egrégora de energias densas devido ao que as substâncias viciantes estimulam. Podíamos ver infiltrados que não humanos se apresentavam como tal utilizando-se de processos semelhantes à holografia feita na Terra e que com certeza foi e é utilizada para dar credibilidade a fatos que de verdade não apresentam nada. Em meio à massa manipulada, muitos parecendo-se a humanos colhiam um magma viscoso que emanado por muitos, em um sono profundo de dissociação entre corpo e alma, acreditavam estar controlando as suas vidas. Começando pelo álcool, esta substância atinge as células nervosas e estimulam a produção de serotonina, hormônio relacionado ao relaxamento e contentamento, só que o excesso deste hormônio pode causar ansiedade, inquietação e delírio. Mais uma forma de diminuir a capacidade de pensamento adequada e controlar os impulsos da mente.
Com o tabaco as pessoas se tornam dependentes de uma forma insana e incontrolada muitas vezes. Os entorpecentes, considerados ilegais em muitos lugares, lesam não apenas o corpo físico, mas diretamente o perispírito, literalmente minando um indivíduo de dentro para fora. O espetáculo não era bonito de se ver, e da criação doentia daquelas mentes iam surgindo formas de seres horrendos que tomavam forma aos poucos, alimentando-se das emanações nocivas que eram liberadas, até materializarem-se no ambiente, ora na forma de doenças, episódios catastróficos, ora produzindo animais e insetos que causem dor, medo e espanto. As pessoas acreditam que não são capazes de mudar o meio em que vivem e fazem isto muito mais eficazmente que imaginam. Trianon eu podíamos ver de muito perto o trabalho de seres que também não são visíveis a vocês, influenciando e falando aos ouvidos surdos em meio à turba. Estes seres nos observavam e nem tentavam se esconder, pois ali quem era diferente e tinha que estar dentro de um Merkaba éramos nós. O Merkaba permite que a consciência penetre dimensões diversas, para que se possa ter experiências seguras de forma a não estar limitado ao contínuo espaço-tempo tridimensional de Gaia. Com esta ferramenta é possível ir a ambientes negativamente carregados e se manter em perfeita harmonia interior. O nosso tempo de experiência estava chegando ao fim e muito se havia aprendido com aquelas pessoas e tudo o que compunha o ambiente. Com certeza muito mais ainda havia para explorar e aprender, mas já se havia passado um tempo suficiente para terminar esta experiência. Fomos sendo tomados por um sentimento estranho a nós, uma falta de algo e um certo apego às conquistas. Vimos então que era hora de retornar às nossas naves e organizar todo o material que coletamos, catalogamos e duramente tivemos que viver alguns aspectos. Tudo foi se estruturando e os nossos superiores estavam bem pretensos a enviar um de nós ao Tibete, terra mística e com muita energia, muitos mistérios e cidade que não pode ser vista pelos humanos por vibrar em frequências mais altas. Esta história virá no próximo capítulo.